Olá, gente. Eu sou Luciana Veloso, sou professora da Faculdade de Educação da UERJ, também do Programa de Pós-Graduação em Educação, do PROPED da UERJ Maracanã, e coordenadora do grupo Sociabilidade, Cibercultura e Educação, o grupo SOCIB. E queria falar um pouco para vocês sobre o nosso projeto de extensão, o Artistagens Musicais e Audiovisuais, que é o projeto de extensão que está vinculado ao SOCIB e conta com a parceria de outros grupos de pesquisa parceiros, de outros coletivos da universidade, também de artistas da área da música, do cinema e das outras linguagens que a gente está trazendo para o nosso projeto. E a ideia de pensar artistagens musicais e audiovisuais é justamente entender que tanto a música quanto o cinema, os filmes e essas outras linguagens que estão aí no mundo, estão circulando entre a gente, são formas de também produzir conhecimentos e significações que são igualmente válidas e legítimas para a gente pensar a academia. E estou aqui trazendo essa ideia do igualmente válidas e legítimas porque a gente costuma às vezes dar uma primazia ao texto escrito, ao livro, ao impresso, mas o que a gente está entendendo no nosso projeto é que essas outras linguagens, elas também são igualmente importantes e igualmente necessárias quando a gente fala de produzir conhecimento. Então, a ideia é dialogar cada vez mais com isso e dentro de uma proposta que eu tenho brincado um pouco com essas palavras do desacademicizar a academia. E eu entendo desacademicizar não como algo que é um movimento que está fora da academia ou então que a gente vai romper com isso. Não, né? Não é isso. A ideia é muito pelo contrário, é cada vez mais trazer para dentro da academia esses outros tantos saberes que muitas vezes são considerados menores, inferiores e hierarquizados de uma maneira não tão válida. Então, pelo contrário, o nosso grupo tem trabalhado com a ideia de que esses saberes e que essas tantas outras linguagens, elas são necessárias e elas podem cada vez mais ser incorporadas por nós para a gente discutir nas nossas salas de aula e nos outros tantos espaços por onde a gente circular. Dentro dessa proposta que a gente está brincando de chamar de desacademicizar a academia, a ideia é realizar oficinas que sejam práticas mesmo, para que a galera possa colocar a mão na massa e aprender cada vez mais sobre a linguagem musical e a linguagem audiovisual. Fazer oficinas em que a galera possa utilizar instrumentos de percussão, né? E produzir música, não só consumir, né? Que a gente possa se perceber enquanto produtor de música. E não é essa coisa de dizer, não sei tocar, não tem jeito para isso. Não, desmistificar um pouco essa ideia de que tem que ter um dom para essas coisas. Da mesma forma como a linguagem audiovisual, né? Não é para ninguém sair, né, como Spielberg, não precisa, mas a gente também pode produzir os nossos filmes, produzir o nosso audiovisual, né? Ao invés de somente consumir coisas. E a gente entende que nessas oficinas, né, a gente vai poder colocar a mão na massa e oferecer essas possibilidades para profissionais de educação, para pesquisadores de uma maneira geral, que tenham interesse e que estejam dispostos a conhecer um pouco mais sobre essas diferentes linguagens. Temos feito várias atividades em parceria com grupos e que a gente possa cada vez mais ampliar aí as nossas atividades e as nossas parcerias com outros grupos que queiram somar com a gente. Tá? A ideia é essa e quem quiser somar, é só chegar.